Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Papel de Pai. Eu sou o Lucas Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que são os desafios da paternidade solo. Ser pai já é muito difícil e ainda ser pai solo torna isso muito mais difícil. Desde as rotinas diárias ali, de tomadas de decisões, todos esses pontos são super importantes, recai sobre os ombros do pai solo. E aí, paizão, tá a fim de construir a masculinidade, uma nova masculinidade com a gente? E aqui eu vou falar, já vou explicar o que é pra mim a nova masculinidade. Eu acho que pai preto, a gente acabou assumindo um papel ali que já estava escrito. Então a gente agora está em busca de fato, uma desconstrução, mas também de criar algo que seja realmente autoral e que faça sentido para a gente. Então falar de sentimentos, falar do dia a dia, das dificuldades, participar, ser ativo nesse papel tão importante, faz parte de uma nova masculinidade, sim, porque até pouco tempo isso não era verdade. Tá? Então a gente vai desenvolver esse tema aqui bem legal. E aí já fica o meu convite para você. Então seja muito bem-vindo ao podcast Papel de Pai, onde a gente vai falar sobre assuntos bastante relevantes para a paternidade, mas não só focado em crianças e temas que giram em torno disso. Já vou deixando aqui, não se esqueça, toda semana nas quintas-feiras tem episódio novo saindo às 8 da manhã. Então não perde, já segue a gente para você poder ver os outros episódios. Último detalhe, se você já pode, já vai lá, já salva esse episódio, ou então já compartilha e já deixa aquele likezinho, aquelas 5 estrelinhas se você estiver no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio que você estiver ouvindo esse podcast, tá bom? Então vamos lá juntos, vamos para o tema de hoje. Para iniciar nossa conversa sobre a paternidade solo, é muito importante abordar um pouco do histórico, né? E assim, antigamente a paternidade ela era vista de uma forma muito exclusiva, né? A criação de uma criança era vista na nossa sociedade de uma maneira muito exclusiva da mulher. Então as meninas sempre cresceram com aquela ideia de criar uma criança, criar um bebezinho. E isso nunca foi uma pauta, um tema que fosse naturalizado para os homens. O homem sempre teve aquele papel de ser o provedor da família. Sempre ele foi o cara que botou o dinheiro na mesa. Só que assim, com o passar do tempo, a figura do pai ela foi se tornando cada vez mais presente no dia a dia dos filhos. E essas responsabilidades paternas foram se diversificando. E aí hoje em dia, muitos pais assumem a paternidade solo, e aí seja por escolha própria, seja por circunstâncias de separação, ou então a perda do parceiro, da parceira, ou até por um caso de adoção de crianças. E aí, segundo o IBGE, um dos dados mais recentes é que 11 milhões de crianças no Brasil vivem em famílias monoparentais. E aí, dentro dessas famílias monoparentais, obviamente, muitas delas são chefiadas por mulheres, mas também existem essas famílias monoparentais que são chefiadas por homem, né? Ou seja, o homem, pai e o filho só, ou os filhos, né? Mesmo com esse aumento da presença da presença paterna na vida dos filhos, ainda há muitos desafios que precisam ser enfrentados na paternidade solo, como, por exemplo, conciliar o trabalho e cuidado com os filhos, lidar com a falta de apoio da sociedade. Eu acredito que, e assim, experiência própria, quando a criança é bem pequena, né, bebê, isso fica mais evidente, mas com o passar do tempo, a coisa fica um pouco mais sutil e acaba passando um pouco desapercebido. Um ponto que é muito importante é que existiam algumas falta de políticas públicas voltadas para a realidade dos pais. Então, por exemplo, o auxílio família, algumas coisas estão sendo introduzidas de forma bem recente. E aí, sobre esses desafios, são tantos no Brasil quanto no mundo. Os pais solos, né, eles precisam estar buscando, e obviamente isso se aplica também à maternidade, mas eu falo um homem falando, preciso falar da paternidade, tá? Então não estou aqui dizendo que o homem ele é um super-herói fazendo essas coisas,
mas da nossa perspectiva é algo que a gente lista como importância. É preciso equilibrar essa responsabilidade entre ser pai e lidar com questões financeiras, emocionais e que vão surgir nessa jornada. No Brasil, muitos pais solos precisam lidar com a dificuldade em até conseguir a guarda dos filhos, porque aqui é muito mais natural que na separação a criança fique com a mãe. Então isso aí precisa ser um debate, precisa ser um juízo para poder definir quem vai ter esse direito de poder ficar com a criança, né? E além disso, muitos desses pais também vão enfrentar problemas financeiros para sustentar os filhos sozinhos. E no mundo estima-se aí que mais ou menos 10% das famílias monoparentais sejam lideradas por homens, que aí no caso, como eu falei, são homens que vivem com seus filhos. Durante muito tempo, a sociedade impôs aos homens um padrão de comportamento rígido ali, né, e pouco expressivo. Qual falar sobre sentimentos era considerado um sinal de fraqueza e de vulnerabilidade. Qual que é o resultado disso? Muitos homens cresceram e ainda crescem sem aprender a lidar com essas emoções, não conseguem expor, tem muita dificuldade de falar sobre sentimentos. Mesmo em situações que exigem uma abordagem mais sensível e empática, a paternidade solo ela vai ter esse lugar de meio espinhoso às vezes, porque como que eu vou abordar um tema que talvez nem eu conheça tão bem? Felizmente, a gente está vivendo aqui uma época de mudanças muito positivas em relação a essas questões. Então, cada vez mais homens estão buscando ajuda para poder lidar com essas emoções, estão aprendendo a se comunicar melhor. Muitos homens têm buscado a terapia, tem caído esse preconceito de que a terapia é só para quem está num estado muito grave. Tem grupos de apoio hoje em dia, ou até simplesmente conversar com amigos e familiares sobre esses temas. Talvez lá atrás, não sei se eu posso falar a palavra tabu, mas era algo que assim não era falado, era algo assim, não por que você está falando disso, sabe? Então ninguém talvez no passado te zoasse por falar dessas coisas, mas ninguém falaria de uma forma muito desenvolvida, aprofundada. Isso é muito importante para os pais solos que precisam de uma rede de apoio, de uma forma emocional ali para poder lidar com esses desafios no cotidiano. E é muito importante lembrar que os filhos também podem ser grandes aliados na construção de uma paternidade mais emocionalmente saudável. Conversar com a criança sobre sentimentos, sobre emoções desde cedo e mostrar também que é normal você expressar sentimentos, é muito saudável você estimular esse diálogo sobre diversos temas. E aí pode ser um passo muito importante para você poder quebrar esse ciclo de gerações que cresceram sem aprender a lidar com as suas emoções. É aquele momento que você olha para um ponto e fala, cara, eu vou ser essa ruptura, eu vou poder ser de fato um divisor de água na vida. Não digo nem na vida do seu filho, mas em gerações. Porque a partir do momento que você fala, não, isso não vai... Eu vou buscar que isso não aconteça com ele também. E aí, claro que existe todo um trabalho do seu filho de aceitar e se permitir a isso, mas se você já aborda esse tema, vai ficar mais fácil para ele também abordar quando for preciso. Essa jornada emocional da paternidade, ela é bastante desafiadora. Não estou falando que é fácil, nada, vai ser tranquilo. Não, não é tranquilo. Porque você está aprendendo a ensinar enquanto você aprende a fazer. E construir uma vida emocional mais saudável, tanto para os pais quanto para os filhos. Muitas vezes os pais também precisam enfrentar desafios. E aí, como eu já falei, financeiros, emocionais. E aí que vem a pergunta, como é que lidar com tudo isso? E aí um dos principais desafios enfrentados é a solidão. Porque a pessoa não consegue se sentir segura ou não consegue saber com quem ela vai falar. Talvez ela falaria com alguém, mas aí ela fala, cara, mas com quem eu falo sobre isso? E aí quando você não tem com quem falar, você acaba se sentindo muito sobrecarregado. Esse isolamento ele vai aumentando cada vez mais. E é por isso que é muito importante você buscar essas redes de apoios, familiares, amigos, esses grupos. E aí mais um desafio é a saúde mental.
a pressão de você cuidar do filho, de manter a casa em ordem, ainda ter suas próprias emoções, que já são muito estressantes para poder controlar, é algo que precisa ser trabalhado. Então é muito importante que você possa ter o acompanhamento de um profissional, para poder você não se tornar uma pessoa ansiosa, que essa sobrecarga, que ela transborde para a saúde física, por exemplo, saber lidar de forma inteligente com o dinheiro. Tá entendendo que tudo isso aqui acaba, de uma certa forma, virando um mix? Não são coisas pontuais separadas, são coisas que elas vão gradualmente somatizando para se tornar algo muito maior, e aí vai transbordar às vezes para uma irritação, vai transbordar para uma pressão alta, para um descontrole até de glicose. É muito, muito importante que você encontre momentos para relaxar, tá? Um momento que você tem que estar só com você mesmo. Num hobby, pode ser numa atividade, poucos minutos até. Não precisa ser 1 hora, um dia específico. Às vezes um pouquinho por dia já serve. Colocando o meu exemplo, hoje em dia eu faço jiu-jitsu. Então no jiu-jitsu é um momento que a gente relaxa ali. Apesar que meu filho tem pedido para ir pro jiu-jitsu comigo, então nem é um exemplo... Eu acho um exemplo bom, mas talvez não se torne um momento mais tão de descanso assim. Tá bom, vamos lá. Eu sei que eu falei bastante coisa aqui sobre pontos negativos, mas lembrando, tá? Existem pontos positivos também, só que o objetivo de hoje é a gente falar sobre os desafios. Essa paternidade solo, ela vai te gerar uma conexão profunda, muito maior do que qualquer oportunidade que você pudesse ter. Você vai aprender a lidar com os desafios, você vai ter uma satisfação quando esses desafios forem superados, porque a grande maioria serão superados. Você vai crescer e seu filho vai crescer junto com você e vocês vão se tornar pessoas incríveis. Ser pai solo é bastante desafiador em muitos aspectos, mas também pode trazer muitas recompensas. Buscar redes de apoio, cuidar da saúde mental, se planejar financeiramente, encontrar tempo só para você e valorizar os momentos com os filhos são algumas das formas de enfrentar esses desafios e se tornar uma pessoa incrível, sabe? E aqui, para finalizar, eu vou lembrar para vocês todos que vocês não estão sozinhos. Existem muitas pessoas que podem abraçar a sua causa, que podem te abraçar em momentos de dificuldade. Procurem grupos de apoio. Eu mesmo tenho um grupo e quem quiser entrar, basta me chamar. E aí, tanto online quanto presencialmente, acho que isso é muito importante. E mais um detalhe também é que até as empresas e as instituições estão oferecendo aí cada vez mais políticas, benefícios. Está acontecendo, está tendo esse reconhecimento da causa, sabe? É algo muito incrível, não tem como você definir com poucas palavras. É muito prazeroso, sabe? Você está criando um ser humano, você está desenvolvendo ali, tá praticamente escrevendo num livro, não vou nem dizer em branco, porque de certa forma tem um momento que ele começa a escrever sozinho, né? Então você vai dando ali os primeiros comandos. Mas um conselho meu, não deixe de aproveitar os momentos bons com seus filhos. Não se esqueça de cuidar de você mesmo. Afinal, um pai feliz e saudável é essencial para criar um ambiente saudável e amoroso para os seus filhos. Muito obrigado por acompanhar esse episódio aqui no podcast Papel de Pai. Esperamos ter ajudado e trazido luz aí em algumas questões que você tenha pensado, talvez, que é aí que eu abordei. E é isso. Espero você no próximo episódio e muito obrigado.